Eu vou trazer aqui agora, com toda a seriedade que esse caso merece, tá? É uma história, sinceramente, assim, macabra, para dizer o mínimo, diretamente do município de Anápolis, no estado de Goiás, onde um homem, lutador de judô, foi preso suspeito de estuprar 3 pessoas, sendo uma delas uma adolescente de 17 anos. Mas, enfim, dentre tantos detalhes escabrosos, chocantes desse caso inacreditável, é que esse mesmíssimo homem já esteve preso por 17 anos por esse mesmíssimo crime, só que na Espanha. E aí que talvez tenha o X da questão para entender a forma de puni-lo olhando adiante. Para entender direito esse caso, a gente vai estar trazendo a delegada responsável pela investigação, não sem antes ouvir aqui o panorama inicial do nosso David de Tarso. Pois é, Marinho, chama bastante atenção, um lutador, um judoca, ele abordava as vítimas, inclusive aplicando o golpe, com o uso de canivete. E agora fica o questionamento também em relação à reincidência criminal, ou seja, cometeu o crime lá na Espanha, veio para o Brasil e continuou rescindindo no mesmo crime. Até quando a gente vai ver isso acontecendo, né? E está ultrapassando barreiras. O cara estava lá na Espanha e veio para o Brasil para cometer o mesmo crime. Será que tem cura realmente um criminoso? Um animal... Ainda mais sexual? Não, sexual eu acho que não. Não é isso? Eu acredito que não tenha. E por isso que as leis ainda são muito brandas aqui no nosso país também. Sem dúvida. Pelo que eu vi, 17 anos ele ficou mais tempo lá fora do que aqui. Foi preso de novo. Vamos ver com a delegada isso, né, inclusive. Exatamente. O fato é que está todo mundo na mesma página, que um animal dessa periculosidade, enfim, com crimes hediondos em sequência como esse, jamais deveria estar em qualquer rua, seja de Anápolis, seja de Sevilha, ou seja, lá onde ele cometeu isso na Espanha. A gente vai estar trazendo com precisão essa informação também. Mas, enfim, de qualquer maneira, é fundamental que a gente troque essa ideia aqui com a responsável pela investigação, que, sem dúvida alguma, vai poder trazer da forma mais, enfim, criteriosa, específica e precisa possível tudo que foi necessário para revelar, enfim, esse rastro de destruição e maldade desse sujeito. E é nesse sentido que eu recepciono os ouvidos atentos de todo mundo sintonizado na Rede Jovem Pan de Rádio. Entrevista importante agora com a delegada responsável pela investigação do caso de um lutador, de um judoca brasileiro. Ficou 17 anos preso ali por estupro, crimes sexuais na Espanha e agora, seguindo o rastro de destruição e maldade dele em Anápolis, aqui em Goiás, é a delegada Aline Lopes, que se junta a nós aqui no Morning Show. Muito bom dia, delegada. Obrigado pela presença. Enfim, já quero te ouvir aqui se... Bom dia a todos. Não, muito bom dia. Obrigado pela deferência e a presença aqui hoje. Mas me conta, né? O que foi, assim, mais flagrante para você do comportamento dele que mostra que, mesmo com todo esse período preso, tem certas pessoas que simplesmente não aprendem a lição e são, assim, irremediáveis as situações de certos elementos, né? Você acha que esse é um desses casos? Bom dia. Bom dia. Com toda certeza. A nossa legislação é tão falha que não há, nos antecedentes que nós consultamos ali ordinariamente, não há qualquer registro dessa condenação dele na Espanha. Nós tivemos essa informação com familiares dele e agora estamos, fazendo todo o trâmite junto à Interpol, à Polícia Federal, para trazermos da Espanha esse registro dele para isso ser juntado aos autos, para ser constado aos autos. Então, enquanto a gente está falando aí de mudanças na legislação brasileira, acerca de cadastros de pedófilos, de criminosos, sexuais, nós temos muito o que avançar. E para nós aqui da Polícia Civil de Anápolis, de Goiás, o que chamou a atenção é que pouco depois que ele chegou ao Brasil, após cumprir pena por estupro na Espanha, depois de tantos anos, ele retorna ao Brasil e assim que ele chega, ele já comete uma tentativa de estupro em 2023, que só não se consumou porque um carro, uma testemunha se aproximou e a vítima conseguiu correr, pedir socorro. E ele respondia, nessa oportunidade, ele foi preso em flagrante por tentativa de estupro e respondia ao processo em liberdade. Ficou preso poucos meses, respondia ao processo em liberdade e agora, no ano de 2025, em janeiro, fevereiro e abril, cometeu outros 3 crimes. Então, o último crime dele foi agora no começo de abril, dia 6 de abril. Nós já estávamos com a investigação em andamento, já tínhamos algumas representações ali em andamento, mas foi quando, de fato, nós tivemos certeza de que se tratava da mesma pessoa que vinha cometendo esses estupros consumados ou tentados em série, e foi quando nós pedimos a prisão dele ao Poder Judiciário, e graças a Deus ele foi preso na última segunda-feira,
passou por audiência de custódia, segue preso, e agora nós esperamos que ele seja condenado por esses 3 novos crimes que ele cometeu aqui. Sabemos que a punição não será exemplar como na Espanha, mas esperamos que ele fique sem a liberdade, que ele não tem que ter direito a ela por muito tempo. Deveria ter algo a ser feito, nem que fosse um monitoramento constante, mas você mesmo colocou como um agente da lei, como as nossas leis, mais uma vez, ouvindo da fonte aqui, de quem opera isso diariamente, quem se baliza por isso, para poder operar e trabalhar todo santo dia, David. É uma piada de mau gosto. E é só olhar no focinho desse sujeito aí, tem todos... Nossa, é o olhar da morte. Bota na tela novamente, por favor, minha diretora, ali no rosto desse sujeito para ficar bem escancarado. Mas, David, fica à vontade. Não, acho que além do rosto também tem um outro contexto que a doutora Aline pode trazer, que é em relação que uma das vítimas mordeu parte do dedo dele e por isso também que ajudou na identificação, porque são 3 episódios, então, de estupros recentes somente nesse ano, mas muitas outras pessoas também podem ter sido vítimas, porque as mulheres vítimas de violência sexual muitas vezes não registram o boletim de ocorrência por vergonha, por receio. Então eu gostaria que a doutora falasse sobre essa questão também da mordida no dedo, que foi crucial para as investigações. Exatamente. A última vítima dele reagiu e ela teve a oportunidade ali no momento de morder a mão, o dedo dele. Inclusive, ela relata que ele ficou muito violento, ele ficou com muita raiva por ela ter mordido e começou a bater a cabeça dela no chão, mas num desses momentos que ele segurou o dedo para tentar estancar o sangramento, ela conseguiu fugir. Inclusive, quando ela chegou até nós com a roupa toda suja de terra, porque rolou ali com ele. E no momento da prisão, nós não tínhamos dimensão ainda da mordida, né? Nós acreditávamos que ele estaria com um ferimento ainda, mas não sabíamos, né, a extensão. E foi confirmado mesmo que a violência com que ele atacou fez com que essa vítima tivesse tanto pavor para conseguir fugir, que ela mordeu mesmo, ela arrancou um pedaço do dedo dele e isso foi confirmado no momento da prisão. Foi mais um elemento, né, da autoria que nós conseguimos reunir. E a gente vê aí que se ela não tivesse reagido, infelizmente, ela teria esse estupro consumado, né? Só não foi porque ela realmente reagiu e conseguiu fugir. Delegada Aline Lopes, a gente segue aqui com um papo explorando todos os indícios, elementos e peças desse quebra-cabeça insano, macabro desse sujeito aí. Vou trazer a Márcia Dantas para fazer a próxima pergunta. Delegada, esse homem, ele tinha algum jeito específico? Ele escolhia como as vítimas? Ele tinha um modus operandi, assim como vocês costumam dizer, para fazer esse alerta, né? Porque geralmente maníacos sexuais agem de uma forma específica. Como é que esse agia? Exatamente, até esse modus operandi que foi o que conduziu a investigação, né, que nos permitiu chegar à identificação, à qualificação dele. Ele procurava sempre por regiões ali com poucas câmeras de segurança, com matagal, que era para onde ele arrastava as vítimas, e ele tinha um perfil específico de vítimas, né, moças muito jovens, franzinas, que não conseguiam ali oferecer uma resistência maior ao seu porte físico, a arte marcial que ele dominava, mas a gente percebeu também que ele procurava essas vítimas em horários que elas ou estavam indo ou voltando do trabalho, regiões em que havia um trânsito ali de mulheres. Esses crimes aqui em Anápolis ocorreram próximo a um supermercado, onde muitas estão indo para esse supermercado trabalhar, para fábricas em volta. Então, há um trânsito de mulheres ali andando sozinha, descem do ponto de ônibus, vão andando até o estabelecimento sozinha. Ele se aproveitava desse momento. Ele ficava ali à espreita, às margens da rodovia, próximo a matagal, e quando essas vítimas passavam sozinha, ele aplicava o golpe no pescoço, de posse de um canivete, a grave ameaça para conseguir consumar o ato. A gente só nos resta aqui exaltar o trabalho de vocês. É uma cruel ironia, claro que não passa de uma coincidência ingrata que Goiás, e certamente pelo trabalho espetacular que todas as forças de segurança, em todas as instâncias e todas as corporações vêm desempenhando nos últimos anos, está virando até ponto de referência de eficiência na segurança pública a nível nacional. Mas, enfim, tem que ainda lidar com maníacos de altíssima periculosidade ainda no dia a dia. Vide o caso desse judoca maníaco, a gente lembra do caso do Lázaro alguns anos atrás. Tem até o famigerado caso do maníaco de Goiânia ali, que confessou ter matado entre 2011 e 2014, né? 39 pessoas, já foi matéria de true crime, documentário. Enfim, fato é que Goiás, apesar dessas exceções macabras, segue dando bom exemplo e, sem dúvida alguma, figuras como você
fazem parte desse movimento. Obrigado, delegada. Eu que agradeço pela oportunidade. Nós temos tentado, né, combater esse tipo de crime, todos os tipos de crime, para manter mesmo o nosso Estado entre os melhores índices de segurança. Graças a Deus tem dado certo. É isso aí. Obrigado, delegada. A gente segue adiante aqui no Morning Show. Jess Peixoto, você com Goiânia que fica à vontade aí para comentar. Sou de lá, sim. Mas o que eu acho mais assustador nessa história inteira é que ele foi preso em 2023 numa tentativa de estupro. E ele foi preso em flagrante. E ele estava respondendo em liberdade. E aqui a gente já descobriu que em menos de 3 meses ele estuprou e ele cometeu atos em relação a 3 mulheres, entre elas uma jovem de 17 anos. Então, quando a gente olha para isso, quando a gente olha para a possibilidade de liberdade deste indivíduo, a gente precisa entender que a liberdade dele custou um trauma a outras mulheres, custou um trauma às famílias. E que isso não pode ser normalizado. Não pode ser normalizado que esse cara vai pegar no máximo aí o quê? 10, 12 anos de cadeia? No máximo, tá? Talvez 5. Não pode ser normalizado que ele foi preso em flagrante numa tentativa de estupro. Sim. E ele estava respondendo em liberdade. E que se o primeiro crime aconteceu em fevereiro e foi pego agora, ele teve um tempo ali. E que são 3 que nós sabemos, como o David bem trouxe. Então, assim, esse sistema brasileiro penal é uma palhaçada. É uma brincadeira. Ele ofende todos os brasileiros e coloca todos nós em risco, porque um sujeito desse sai pela porta da frente, depois tenta estuprar alguém e estupra outras mulheres. Se a gente não combater isso, não tem discurso sabe o que é empoderar as mulheres? É manter esse cara atrás das grades 25 anos. É manter ele muito tempo, é fazer pagar mesmo e não deixar ele ir embora depois de um flagrante desse. É simplesmente vergonhoso que um sujeito desse tenha respondido em liberdade. E é demérito de quem tomou essa decisão as 3 vítimas que surgem depois. Há de se lembrar que mesmo nessa capenga democracia brasileira em 2025, ainda nos resta o direito ao voto, que realmente a gente consiga converter essa chance ímpar, que a gente vai ter histórica, eu diria, de converter essa indignação generalizada coletiva em ações concretas e quem pode realmente levar a cabo e até a ponta ações para virar esse jogo de uma vez por todas e se tornar um pesadelo no passado da história nacional. É o que a gente espera aqui.